Olá, me chamo Rayane Ribeiro e neste vídeo irei falar sobre o diagrama de fases. Bom, o que é o diagrama de fases? O diagrama de fases é um gráfico utilizado para indicar as condições de temperatura e pressão necessárias para obter uma substância em um determinado estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Observe no gráfico que o eixo X contém os valores de temperatura e o eixo Y contém os valores de pressão. Além disso, há 3 curvas conectadas em um único ponto, e esse ponto é chamado de ponto triplo. Esse ponto divide o gráfico em 3 áreas bem delimitadas, como podemos observar no diagrama. Além de indicar as condições para a substância estar em um estado físico específico, o diagrama de fases indica as condições para ocorrer qualquer mudança de estado físico. E essas mudanças de estado físico são a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, a sublimação, passagem do estado sólido para o estado gasoso, e a ressublimação, que é a passagem do estado gasoso para o estado sólido. Agora vamos para as regiões. A região 1 indica quais são as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos a substância no estado sólido. Na região 2, ela indica quais são as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos a substância no estado líquido. E na região 3, ela indica quais são as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos a substância no estado gasoso. Agora sobre as curvas. A curva A, que é a curva azul, ela divide a região sólida e gasosa do diagrama de fases e é chamada comumente de curva de ressublimação. Cada ponto localizado sobre a curva 1 indica que temos uma determinada substância coexistindo nos estados sólido e gasoso. Além de indicar a coexistência, a curva 1 também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado líquido para o estado gasoso. Agora a curva B, que é a curva preta. Ela divide a região sólida e líquida do diagrama de fases e é chamada comumente de curva de solidificação. E cada ponto localizado sobre a curva 2 indica que temos uma determinada substância coexistindo nos estados sólido e gasoso. Além de indicar a coexistência, a curva 2 também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado líquido para o estado sólido. E a curva C, que é a curva vermelha, ela divide a região sólida e gasosa do diagrama de fases e é chamada comumente de curva de condensação. Cada ponto localizado sobre a curva 3 indica que temos uma determinada substância coexistindo nos estados sólido e gasoso. Além de indicar a coexistência, ela também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado sólido para o estado gasoso e vice-versa. Agora sobre o ponto triplo. O ponto triplo, que é esse pontinho amarelo, é o ponto em que as 3 curvas do diagrama de fase se encontram. E nesse ponto temos o valor da temperatura e o valor da pressão, nos quais encontramos a substância no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. E para finalizar, as mudanças de estados físicos no diagrama de fases. Nesse diagrama, temos 6 setas que indicam o sentido das mudanças de estados físicos de uma substância. De acordo com a legenda, a seta 1 indica a fusão, ou seja, a substância passa do estado sólido para o estado líquido. A seta 2 indica a solidificação, ou seja, a substância passa do estado líquido para o estado sólido. A seta 3 indica a vaporização. A substância passa do estado líquido para o estado gasoso. A seta 4 indica a condensação. A substância passa do estado gasoso para o estado líquido.
A seta 5 indica a sublimação, logo a substância passa do estado sólido para o estado gasoso. E na seta 6 indica a ressublimação, que a substância vai passar do estado gasoso para o estado sólido.